das Crônicas, capítulo 14, versículo 8 ao versículo 17, que nos diz assim: Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus se estenderam pelo vale de Refaim. Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás. E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu, e disse Davi: Por minha mão Deus derrotou os meus inimigos, como se rompem as águas. Pelo que chamaram aquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. Tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: Não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de marcha pela copa das amoreiras, então sairás a peleja, porque Deus terá saído adiante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram os exércitos dos filisteus desde Gibeon até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele em todas as nações. Louvado é o nome de Jesus. Podeis vos assentar, meus queridos e amados irmãos. Todos os irmãos sabem que Davi é aquele garoto, aquele jovem que nós já conhecemos a história à exaustão. Aquele menino que foi ungido por Samuel como rei. Ele é filho de Jessé, ele é neto de Obed e bisneto de Ruth, como os irmãos já sabem. E portanto Davi, ele tem um período probatório, onde ele, apesar de ungido, ele tem que passar por toda uma sequência de situações, de se preparar, de aprender, de amadurecer, para poder chegar ao trono de Israel. E eu queria começar dizendo aos irmãos que Deus tem coisas grandiosas para cada um dos irmãos nessa igreja. Mas Deus não vai te entregar sem antes Ele te preparar, te fortalecer, te forjar, amadurecer, enrijecer seus músculos, despertar a sua consciência, preparar você, todos nós, para coisas grandiosas que Deus tem para nos dar. E nesse processo, os irmãos, e eu vou repetir aqui o que diz o pastor José Dilson sempre: leia a sua Bíblia. Se os irmãos leram a Bíblia, com certeza sabem toda a sequência. Ele é ungido, depois os israelitas estão em guerra, ele vai levar comida para os seus irmãos e mata Golias, e é a oportunidade que ele tem para ser promovido, a ascensão social dele, passa a ser o escudeiro de Saul, que guarda as armas de Saul, o ajudante em ordem do rei, passa a viver no palácio, passa a aprender como é toda a burocracia, o protocolo real. Mas depois daquilo, Deus quer ensiná-lo a ser um capitão, um exército de Israel. Ele então, Saul persegue, e ele passa a ser um guerreiro fugitivo, andando pelos desertos, se escondendo nas cavernas. Mas ele aprimora, ele melhora a sua capacidade de liderança, porque ele pega um grupo de 400 homens reprovados, derrotados, amargurados, e diz a Bíblia que ele faz daquele grupo um exército tão poderoso como o exército do céu. Mas depois de tudo isso, ele foge para a terra dos filisteus, fica ali 1 ano e 4 meses, depois ele volta e é ungido rei em Judá. E esse período, meus irmãos, pouco se comenta, que havia uma guerra civil em Israel. O filho de Saul, Isbosete, Abner, que era o comandante, ele unge esse Isbosete do outro lado do rio e proclama ele como rei daquela região. E a tribo de Judá proclama Davi como rei. E há uma guerra civil que dura 7 anos e meio. Mas ao final dessa guerra,
quando Isbosete é morto, Abené é morto, todo Israel reconhece e faz uma grande festa, e é aqui que começa a nossa história. Dessa grande festa vai chegar o cúmulo, aquilo que Davi mais sonhou, a esperança dele. Chegou o momento da bênção, do regozijo, da alegria, porque ele foi coroado rei de todo Israel. Toda a nação se juntou, os anciões, as autoridades, os príncipes, todos estavam ali para se alegrar com a grande bênção daquele moço, agora um homem sendo rei. Mas nesse momento vem uma aprovação. Eu queria começar dizendo aos irmãos que esse texto nos ensina pelo menos 9 verdades fundamentais que devem estar gravadas no seu coração. E a primeira é que após a bênção vem a aprovação. Alguém vai tentar, o inimigo não vai deixar barato. Muitas vezes nós não percebemos isso, lutamos tanto, guerreamos tanto, almejamos tanto, e quando recebemos aquilo que queríamos, não vigiamos mais, descansamos. É a hora do perigo, porque é aí que o inimigo vai atacar. É hora de ser vigilante. É por isso que Jesus diz sabiamente: orai e vigiai. Tem muita gente que ora, e ora muito, e é insistente na oração, e fala de oração, e vive até orando, mas não vigia. É importante orar, mas mais importante é vigiar, porque o nosso inimigo está rugindo ao nosso derredor, mas o Senhor está nos dando vitória sobre ele. Os filisteus ouviram que a nação de Israel agora ia ser unida, que eles não poderiam mais dominar aquele povo, porque durante séculos os filisteus oprimiam Israel, porque eles eram divididos, era um povo, 12 tribos, cada qual fazia o que queria, não havia um projeto de nação, não havia um projeto de governo, não havia um planejamento, não havia uma organização sistematizada, não havia objetivos traçados, e eles percebem que Davi, ao subir o trono, Davi tem um plano, tem um projeto. Davi quer mais, Davi quer Israel grande, Davi quer Israel poderoso, Davi quer o povo de Deus alegre. Permitam-me dizer, bereanos, Deus vos quer grande, Deus vos quer poderosos, Deus quer vos dar vitória no nome do Senhor. Os inimigos descobriram isso e se juntaram às suas tropas, exército de elite, e eles pensaram: vamos derrotá-los, eles ainda estão fracos. Hoje é o dia da coroação, o exército não está preparado, os homens não estão prontos. Eles esqueceram um detalhe que o mundo esquece: olha para nós, são fracos, são pobres, estão na periferia, são um povinho, mas eles esquecem que o Deus de Israel, o poderoso de Jacó, Criador dos céus e da terra, se moveu e ficou atrás de nós, e Ele está dizendo: quem vem contra vós, a vitória é vossa. E quando eles se levantam, tomam o vale, Davi está na fortaleza, e Davi agora é informado, dizem a ele: os filisteus estão vindo. E aqui nós temos a segunda coisa importante que eu quero meditar com os irmãos. Davi consulta ao Senhor, e esse é o segredo da vitória. Perceba, por favor, que ele está num momento de regozijo, de alegria. Há uma ameaça. Ele é um homem de guerra, um estrategista nato, um líder nato. Ele poderia comandar suas tropas sozinho, mas ele sabe, eu e você sabemos, e Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ele sabia que o segredo era consultar, perguntar ao general comandante, ao chefe maior, o Senhor, o que haveria de fazer. A vitória da igreja, a minha e a sua vitória, está nas situações difíceis, nos problemas. Não nos afligimos, e ir para os pés do Senhor, consultar a Ele, perguntar dele o que Ele quer. E Ele disse a Davi: vai, Davi, eu vou contigo e vou entregar os inimigos na tua mão. E diz o texto sagrado que assim acontece. Mas há uma coisa interessante: Deus orienta Davi como batalhar. Permita-me dizer uma coisa nessa noite.
se somos o povo de Deus, se o Espírito de Deus habita dentro de nós, se temos comunhão com o céu, por que tomar decisões sem esperar a orientação do Senhor? Por que agir sem aguardar a resposta de Deus? Por que tantas vezes nós fazemos isso? Tomamos decisões, tomamos atitudes, fazemos coisas que não deveríamos, porque não aguardamos a resposta. Estamos tão apressados, somos a geração da coisa instantânea. Os irmãos sabem, o café é instantâneo. A gente tem tanta pressa que temos o forno micro-ondas, que é uma coisa que esquenta rápido. Nós já lemos a notícia no jornal de amanhã, hoje, porque nós queremos tudo rápido. Mas Deus está dizendo a mim e a você: eu não sou pelo seu tempo, pela sua determinação. O plano é meu, o projeto é meu, e só quando eu quero é que eu respondo. Aguarda no Senhor, faz como Davi. Davi consulta e espera, e Deus dá a estratégia certa para ele vencer. Eu tenho certeza que Deus está dando estratégia para a crente nessa noite, para o problema que estamos enfrentando, para a guerra que está se levantando contra nós. Deus está dizendo o meio e a maneira de vencermos. Mas há uma coisa que eu quero comunicar convosco. Quando os filisteus são derrotados, eles vão embora, eles deixam uma semente maligna, eles deixam uma armadilha para Israel, eles deixam seus deuses, eles deixam Baal, eles deixam a sua idolatria ali no meio, e eles percebem, é uma armadilha sutil, porque Israel sempre foi propenso à idolatria. Lembremos-nos nós que quando eles saem do Egito, Moisés está 40 dias lá no monte, conversando com Deus. Israel está fazendo um bezerro, está fazendo idolatria. E durante o livro de Juízes, aquele povo durante 300 anos, eles se voltam sempre para a idolatria. Aquele povo, os filisteus deixam seus deuses, uma estratégia maligna de Satanás ao dizer, porque eles vão olhar para os deuses e vão pensar em levá-los. Mas Davi é mais sábio do que isso. Quando Davi percebe, ele diz: queima esses deuses, queima essa armadilha, porque não podemos deixar a semente do mal no nosso meio. Temos que extirpá-la, temos que exorcizá-la, temos que tirá-la do nosso meio. O inimigo está deixando semente maligna no meio da igreja, está deixando semente maligna no meio das famílias. Mas nesta noite, eu e você somos convidados pelo Senhor para queimá-la, para destruí-la, para extirpá-la do meio da igreja. É uma discórdia no lar. Há famílias que os casais parecem que estão numa porfia eterna, cada qual quer vencer. É uma guerra de cada qual, quem ofende mais, quem machuca mais, quem é mais ignorante, quem é mais bruto. É uma semente maligna. Mas nesta noite, em nome de Jesus, eu repreendo Satanás e essa semente para o quinto dos infernos, para que a sua família, você e a sua esposa, encontrem a alegria de viver no prazer do Senhor. De ódio entre pai e filho, já não consegue mais se falar, já não consegue mais um aconchego, já não sabe mais dar um abraço, já não tem mais coragem de olhar nos olhos do filho e dizer: filho, se pai errou, pai pede perdão. Filho não olha mais para o pai, não tem mais coragem de chegar próximo, não tem mais o aconchego, o afeto, o carinho de abraçar o pai. Hoje fiquei feliz, hoje poucas vezes eu ando chorando, e hoje chorei, porque os meus filhos mandaram uma mensagem simples, com pouca palavra, como é do meu feitio, mas eles diziam: nós te amamos e vamos te amar para sempre, apesar de todas as dificuldades, todos os erros, todos os problemas. Nós amamos o Senhor. Será se nós podemos fazer isso? Será se você, filho, pode se aproximar do seu pai hoje e dar um abraço apertado e dizer: pai, não se preocupe, quando os anos passar, quando o peso da idade chegar, encorte a sua cabeça no meu ombro, que eu levarei o Senhor até a hora final.
Será se nós podemos olhar para os nossos filhos e dizer: filho, algumas vezes serei duro com você, algumas vezes vou lhe contrariar, mas saiba uma coisa, no momento de dificuldade conta com o pai. Pai está aqui, porque a semente maligna não prosperou, ela foi queimada, ela foi exorcizada, ela saiu do meio da igreja do Senhor. Aleluia. É uma inimizade entre irmãos no meio do povo de Deus, lamentavelmente. Às vezes até crentes não conseguem suportar outro. Eu tenho ouvido e visto no meio, não aqui, mas por onde andei, gente que diz assim: se irmão fulano estiver na igreja, eu me sinto mal, eu me sinto ruim, eu não consigo vê-lo, ao olhar para ele, me dá uma coisa ruim, me dá uma angústia na garganta. Semente que o diabo deixou, mas nesta noite, essa semente vai sair, porque Davi mandou queimar, e nós vamos queimá-la, em nome do Senhor. Louvado seja Deus. Extirpe essa semente, não deixe ela ficar, não permita que a frieza. Tem tanta gente, irmão, procurando desculpa para não vir ao culto, e não é o caso dessa igreja, mas tem. Procura qualquer coisa, uma doença que não para nunca, não fica bom nunca, até parece que gosta de ficar doente. Tem gente que ama. Toda vez que você conversa com essas pessoas, parece-me que a semente da enfermidade está ali, não passa nunca, não fica bom nunca, não sara nunca, não se alegra nunca, não sorri nunca, não tem alegria nunca. Nessa noite, vamos expulsar essa semente no nome do Senhor, para que a alegria de viver, porque a Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Depois que Davi queima, termina com essa cilada, o inimigo volta. E eu fico lendo esse texto e fico observando que é assim a nossa vida. Nós acabamos de vencer uma dificuldade, a gente está começando a se alegrar, a luta volta. Eu estava dizendo um dia desse para minha esposa: eu não sei, mas isso parece um ping-pong. A gente dá um chute na luta, ela vai embora, quando a gente respira, ela diz: eu estou aqui de novo, já cheguei, está na hora do outro chute. É um negócio que não acaba nunca. Os filisteus foram derrotados, sua armadilha não funcionou, mas eles disseram: vamos voltar, porque eles agora estão desprevenidos. Eles nos venceram, queimaram nossos ídolos, agora eles estão comemorando. É assim como acontece na vida nossa algumas vezes. O inimigo vem, nós vencemos, queimamos a armadilha dele, e aí a gente descansa, a gente relaxa, e o inimigo diz: é hora de voltar. Mas nessa hora, Davi, ao ser informado, ele toma uma decisão importantíssima. Ele diz: vou voltar a consultar ao Senhor de novo. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: se 1000 vezes o inimigo te atentar, 1000 vezes tu consulta ao Senhor, 1000 vezes ele te responde, e 1000 vezes tu tem vitória, porque ele planejou a nossa vitória. Aí, meus irmãos, Davi diz: olha, o Senhor diz: Davi, não é sempre a mesma estratégia que tu tem que usar com esse inimigo, é preciso mudança de estratégia. Eu gosto disso, porque eu não consigo ver uma igreja estática, que é a mesma repetição contínua e eterna das mesmas coisas. Tem gente que você parece que conhece, né? Já percebe o que ele vai dizer antes de ele falar. Só em você olhar para ele, tu já sabe o que ele vai dizer, porque é uma repetição contínua, a mesma coisa. A igreja não é estática, ela não é contínua. A igreja é novidade, porque ela tem o Senhor, ela tem o Espírito Santo, ela tem a alegria do céu, ela tem comunhão com Deus, ela está cada dia se renovando. Cada dia que o mundo olha para nós, ele não entende, porque nós somos carta escrita por Deus, e a cada dia Deus tem novidade mandada do céu para você desfrutar. Aproveita isso, vive a alegria do Senhor, vive as vitórias do Senhor, rejubila no Senhor. Há uma estratégia nova cada dia na vida da igreja, e o Senhor diz a Davi: Davi, vamos mudar a estratégia. Eu gosto disso. O nosso Deus tem surpresa. O adversário nos traz o mesmo ataque, mas a resposta do céu é outra,
porque Deus gosta de ganhar e Ele te faz vencedor nessa noite. Permita-me perguntar rapidamente, estamos encerrando. Tem enfrentado algumas lutas? Quem tem enfrentado luta aqui? Quem tem tido vitórias? Sabia que Deus nunca vai deixar nós perdermos? Os irmãos creem ou não na predestinação? Eu vou perguntar porque parece que não. Os irmãos creem ou não na predestinação? Então fique certo. Você e eu somos vencedores eternos. Toda vez que o nosso adversário planeja. Lembram da história do rei da Síria? O reverendo José Dilson pregou aqui na terça-feira. Ele fazia estratégia, ele fazia planos, ele marcava local para fazer uma emboscada, para pegar o rei de Israel, para vencer o rei de Israel. Era perfeito o plano, a estratégia estava correta, as tropas estavam organizadas, o armamento estava perfeito. A única coisa que ele não tinha era o Deus que o rei da Síria, do rei de Israel tinha. Quando ele planejava tudo, o profeta Eliseu chegava e dizia: olha, na rua tal, no vale tal, próximo do rio tal, está um acampamento dos sírios te esperando. O rei de Israel mandava as tropas. Quando os sírios chegava, as tropas de Israel estavam dizendo: sejam bem-vindos, nós já estamos esperando os senhores. A Bíblia diz que aquilo foi uma repetição tão constante que o rei disse: há algum traidor entre nós, há um Judas, duas caras, há alguém aqui que está passando informação secreta, há um espião fazendo jogo duplo. Mas um cidadão disse: não, rei, não é nada disso. Todos nós somos sírios e somos fiéis. O problema, ou a solução para ele, o problema para o senhor, é o profeta Eliseu, que é o profeta do Deus de Israel. Tudo que o senhor planeja, até o que você conversa com a sua esposa na cama de dormir, o profeta Eliseu diz palavra por palavra para o rei de Israel. E o senhor não tem como ganhar deles, porque o Deus de Israel está do lado deles. Posso fazer uma aplicação em você? Alguém está dizendo para o diabo nesse momento: não adianta você fazer nenhum plano contra o pastor Wilson, porque tudo que tu planeja, Deus já planejou o contragolpe. Deus já planejou a estratégia. Tu armou e Deus desarmou. Tu pensou e Deus já planejou. E é por isso que nós podemos dizer nessa noite: glorioso é o Deus de Israel que está do nosso lado. Louvado é o nome do Senhor. Aí Davi entra numa parceria com Deus. E Deus diz assim: olha, não vai ir agora de frente, eles estão te esperando. Faz o seguinte: dá a volta e espera. Tu vai ouvir um som como um exército marchando na copa das árvores. Quando eles não ouvirem um som, mas tu ouvir, só vocês vão ouvir, eles não. Quando tu ouvires esse som de exército marchando na copa das árvores, te levanta e vai, porque o Senhor vai à tua frente para dar vitória para você. Permitam-me dizer, a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades que estão nas regiões celestiais. O que a Bíblia está me ensinando é que Deus está dizendo a Davi: Davi, você não está guerreando só contra os filisteus. Por trás dos filisteus há espíritos malignos, há potestades que travam uma guerra comigo. Mas agora eu tomei essa guerra para mim. Ela agora é minha. E quando tu ouvir o som do meu eu andando na copa das árvores, pode ir, os demônios já saíram, só tem homens, porque eu venci por você. E Davi aguarda a oitava coisa que eu quero que os irmãos observem: o horário de Deus.
ele não se precipita. Tem muitas vezes que nós perdemos a bênção porque somos precipitados. Terça-feira passada o pastor também falou, eu estou repetindo assim para ver se os irmãos acompanharam, a respeito de Saul. O profeta Samuel disse a Saul: fique aqui 7 dias, daqui a 7 dias eu vou voltar e vou fazer o sacrifício. E quando já está chegando às 5 horas da tarde, Samuel não chega, e Saul se apressa. Alguém diz a ele: olha, o Samuel não vem. Samuel tem mais de 60 anos, quase 70, já está velho, cansado, quem sabe até caduco. Então ele não vem, e o povo está esperando uma decisão sua. O senhor é o rei, o senhor é a autoridade, o senhor tem que mostrar a autoridade, é agora, é a hora. O povo está começando a ir embora, mas aquele momento era a prova. Deus estava provando a Saul para saber se ele ia aguardar ou não o horário de Deus, se ele ia obedecer ou não às ordens do Senhor, se ele era o homem certo, para o lugar certo, para a hora certa, para a obra certa, para o plano certo. E quando ele está ali, e o povo pressiona, ele vai ali e começa a fazer o sacrifício. E quando ele está no meio do sacrifício, que ele olha ao longo da estrada, e eu penso que talvez o local do sacrifício fosse um lugar alto. Quando ele levanta a vista, ele vê a cabeleira branca de Samuel que vem vindo, o andar do ancião, o andar do servo de Deus, o andar do tempo de Deus que ele desprezou. Eu tenho para mim que o coração dele começa a bater mais forte, e ele começa a dizer: fiz besteira, não devia ter feito isso. Samuel chega, olha para ele e diz assim: que fizeste? Ele diz: o povo. E ele diz: não, era agora que Deus ia confirmar o teu reino, mas ele vai procurar o teu amigo que é melhor do que tu. Perdeu um reino, perdeu uma família, perdeu uma dinastia e perdeu a alma, porque não aguardou, não esperou o horário de Deus. Permita-me dizer nessa noite: aguarda o tempo de Deus na tua vida. Se tu aguardares, tem vitória, tem sucesso, tem êxito e tem prosperidade que o nosso Deus vai te dar. Ele aguardou o horário, ele aguardou o momento certo, ele consultou ao Senhor, ele ouviu a estratégia, ele esperou o horário e ele foi para o abraço. Porque se Deus está conosco, meus irmãos, é como diz o pessoal por aí, a gente só corre para o abraço, porque a vitória já está garantida. Crente, meu irmão, é vitorioso. Por isso que eu não me conformo. Não, eu tenho dificuldade pessoal com gente derrotada, com gente que pensa pequeno, com gente que pensa mediocremente. Hoje eu dizia para alguns irmãos aqui, nós estávamos trabalhando aqui na igreja, eu estava dizendo: eu acredito que Deus nos deu a capacidade de modificar situações, circunstâncias. Eu acredito que Deus nos deu possibilidade de mudarmos aquilo que as pessoas pensam que não podemos, porque eles vão olhar para esse tempo da igreja bereana. E eu quero falar agora com os bereanos. Você que é bereano, olhe para mim. Eu quero conversar com você nessa noite. Eu quero dizer que o Deus de Davi, o Deus que deu vitória, o Deus que venceu, está conosco nessa noite e vai nos dar vitória. A nossa construção, ela está avançando. Nós estamos, os irmãos, vê o milagre. O cimento está chegando aqui e nós temos 30 sacos de cimento. Reverendo Aliel, reverendo José Dilson, igreja do Senhor, não devemos um centavo a ninguém. É bênção de Deus para a igreja, e a igreja está mandando para a obra do Senhor nosso Deus. E mais, irmãos, nós vamos fazer a frente que o pastor sonhou. Alguém chegou para mim, eu tinha feito a falta de fé, meus irmãos, é uma desgraça. Eu peguei a foto, falei com o irmão, corte um pedaço disso aqui e vamos fazer uma adaptação. Depois eu olhei a foto adaptada e a outra disse: Senhor, mas que falta de vergonha que eu estou, porque olha assim,
É esse negócio aqui, eu estou com fé pequena, fezinha medíocre, pensando que o nosso Deus, irmão, talvez seja um Deus que esteja com o nome no SPC ou no Serasa. Não, o nosso Deus vai tirar nosso nome de SPC e de Serasa, porque Ele é poderoso. Quem acredita nisso? E eu quero concluir dizendo, quando nós obedecemos, o versículo final 17 diz assim: e Deus exaltou a Davi e pôs o temor dele sobre todas as nações da terra. E eu gosto desse versículo final, porque Davi é obediente, ele é servo, e Deus diz assim: já que você me obedeceu, eu vou te exaltar. Meu irmão não entendeu? Eu vou repetir. Se você me obedece, eu vou te exaltar. Já era para tu ter dado glória a Deus duas vezes. Deus vai nos exaltar. Deus vai nos exaltar de tal maneira, irmão. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: em breve, o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Se até Satanás será esmagado por nós, qual é a outra dificuldade que vai se apresentar? Bereanos, nós somos vencedores. Família bereana, esta noite Deus está sarando o casamento, Deus está restaurando famílias, Deus está unindo, Deus está fazendo milagres. Quem crê nisso, meus irmãos, acredite, Deus está no nosso meio. E eu quero concluir dizendo: nós seremos exaltados, não por nós mesmos, não por orgulho nosso, não porque nós queremos aparecer, nós não somos nada, é porque Deus tem prazer em esfregar na cara do inimigo a vitória dos seus filhos. Deus tem prazer. Eu estava lendo esses dias com essa mentalidade. Talvez se eu estiver errado, o irmão me corrija depois. Do prazer de Deus de esfregar na cara do adversário a vitória dos seus filhos. Porque quando ele prova Jó, ele prova e ele deixa Jó e tal. Mas depois, irmãos, a Bíblia diz que Deus, só para quebrar uma castanha no adversário, ele deu tudo em dobro para Jó. E eu estava meditando esses dias, Senhor, não precisava dar em dobro, bastava dar a mesma quantidade que ele tinha. Ele já era um dos homens mais ricos do Oriente. Então, se o Senhor devolvesse só o que ele tinha, ele estaria feliz da vida. Mas eu entendi que é porque Deus estava querendo dizer ao adversário: você pensou que era alguma coisa, eu é que sou Senhor, eu é que mando, eu é que governo. Aleluia! O que o inimigo tirou, Deus vai te devolver em dobro, porque Ele é Senhor para te devolver. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém, Jesus.